agora. Que ela venha alcançar os corações. Encher-nos de fé, de amor, de esperança. Encher-nos, Senhor, de desejo de te buscar mais, de te conhecer mais. Nós queremos, Senhor, estar cada vez mais próximo de ti e cada vez mais longe dos nossos pecados. Abra os corações. Por Jesus Cristo eu oro. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos continuar o nosso assunto da semana passada na Epístola de Paulo aos Efésios. Abram na Epístola de Paulo aos Efésios. Vocês sabiam que tem duas epístolas aos Efésios na Bíblia? Uma é essa daí de Paulo e outra de João lá no Apocalipse. Também tem uma carta aos Efésios lá. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler o mesmo texto que nós lemos na semana passada, porém a gente vai continuar de onde nós paramos. Nós já falamos sobre uma parte desse texto e agora nós vamos focar em outra parte, ok? Então, Efésios capítulo 6, versos 10 a 20, o título de nossa mensagem é A Armadura de Deus. A Armadura de Deus. Vamos ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Graças a Deus. Então, eu vou aqui recapitular algumas coisas que nós já vimos sobre esse texto, ok? Este texto, ele fala que existe uma guerra espiritual. Quando ele diz no verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. O que nós vimos sobre isso? Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Quer dizer que o cristão ele não deve estar indo contra as próprias pessoas. Eu quero brigar com você, eu quero lutar contra você. Não é essa a atitude do cristão de querer entrar em conflitos, estar sempre em briga. O cristão não deve ser brigão. O cristão deve desejar a paz. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. E aí ele vai nos levar a entender que acima deste mundo visível que vocês estão vendo, existe um mundo espiritual. Então, muitas vezes, o cristão, se ele estiver envolvido numa briga, tem que ser porque o outro que me jogou naquela briga, eu não queria brigar. Agora, às vezes, as pessoas vão brigar com você e vão te envolver em coisas. Mas o cristão, ele sabe
que acima da carne e o sangue existem o que Paulo chama de principados, potestades, príncipe das trevas deste século. O que são principados, potestades e príncipe das trevas? Nós vimos que são o reino das trevas, o reino do mal, são demônios. Inclusive, no verso 16, ele chama de maligno. Então, Paulo apresenta em um cenário de guerra entre o reino de Deus e o reino das trevas. Existe o reino de Deus, existe o reino das trevas, e o mundo não se resume só ao que você vê diante dos seus olhos. E aí nós falamos que muitas coisas que acontecem, muitas coisas que nós vemos, muitas atitudes das pessoas, não tem como explicar só por olhos naturais. Às vezes você se pergunta por que a pessoa está fazendo aquela maldade, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo outro. Se você olhar só por olhos naturais, você não vai ter muitas vezes explicações. Você não vai entender o que está motivando. E aí nós falamos sobre isso na semana passada, que existem motivações muitas vezes espirituais. Isso não anula a responsabilidade das pessoas, mas nós devemos ter os nossos olhos atentos para discernir que existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual do lado de Deus, o reino de Deus, o reino de Cristo, onde nós fazemos parte. Nós que cremos em Cristo de verdade, nós fazemos parte. E existem os anjos de Deus. Mas existe também um reino das trevas, que Paulo vai dizer que são as hostes, final do verso 12, as hostes espirituais da maldade. Da maldade. E será que quando nós olhamos para o nosso mundo ao redor, nós não vemos as pegadas desta maldade? Nós não vemos os efeitos dessa maldade, é só abrir os olhos e ver. Nós vemos tanto o bem quanto o mal. E continuando então, Paulo vai dizer que existe algo diante dessa maldade que nós precisamos fazer. Olha só o verso 13. A partir do verso 13 vai ser o nosso foco hoje. Tem algo que a gente precisa fazer diante da maldade que Paulo vai nos ensinar, Deus vai nos ensinar nessa passagem. Ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, existe aí uma armadura de Deus. A ideia de armadura é uma ideia de guerra. É uma ideia que você vai entrar numa guerra. Mas a gente já viu que essa guerra não é física, é uma guerra espiritual. Mas existe uma armadura que você vai colocar e você precisa dessa armadura para lutar nesta guerra. Nós vimos na semana passada, a partir do verso 18 em diante, que essa guerra aí, ela é travada na oração. Você vê que depois de falar da armadura, entre os versos 13 e o verso 17, ele fala, coloca essa armadura para lutar. E como é que se luta? Verso 18, orando. Você luta orando. Veja que no verso 19, Paulo ele pede oração por ele, por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Então ele está falando, ora por mim, para que no abrir, quando eu for pregar, eu consiga pregar com confiança. Deixa eu dar um exemplo concreto de quando isso aconteceu. Ontem, eu entrei no grupo da igreja e eu falei, ore por mim. E eu pedi uma oração. Qual oração que eu pedi? Vocês lembram? Eu falei que eu ia pregar no orfanato e que eu precisava, no orfanato, pregar de forma que eles dessem atenção, para eles não ficarem dispersos. Muitas dessas crianças e adolescentes, eles têm déficit de diversos tipos de problema, atenção, vêm de um histórico de vida muito difícil e eu queria que Deus fizesse eles prestar atenção. Eu estava praticando isso daqui, que Paulo pede oração para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança. E ontem eu creio que Deus me atendeu.
Deus não me atendeu só, atendeu vocês que oraram por mim, porque eu fui lá e eu consegui pregar com confiança e eles prestaram atenção. No final, vários vieram pedir oração. Foi bem legal, assim, a minha participação ontem no orfanato. Então, é isso que Paulo está dizendo. Agora, preste atenção. Talvez você tenha orado por isso e você não percebeu que você estava entrando na guerra. Talvez você pense assim, como assim guerra? Como assim guerra? Eu só orei, só fiz uma oração, não estava brigando com ninguém, estava assim. Sabe com quem você estava brigando quando você orou por mim ontem? Sabe com quem você estava guerreando? Com aqueles demônios que querem destruir a vida dessas crianças. Vocês sabiam que tem demônios que querem destruir a vida dessas crianças? Muitas delas... vou dar um exemplo. Teve uma menina, devia ter uns 14 anos, ela me pediu oração ontem. E ela falou assim, ore por minha mãe. Ela falou, ore por minha mãe. Eu te pergunto, e ela está falando da mãe biológica. Se ela tem mãe biológica viva, o que ela está fazendo lá? Eu vou te dizer o que ela está fazendo lá. Muitas dessas mães são presas, muitas dessas mães são drogadas e perdem, às vezes, a guarda do filho. Eu te pergunto, quem arrasta as pessoas para tudo isso? Quem arrasta, quem quer famílias destruídas e essa menina sem mãe, porque a mãe sabe-se lá onde é que está. Vocês estão entendendo? Vocês precisam olhar as coisas com o olhar espiritual. Então, quando vocês oraram por mim, eu estou indo lá levar a palavra de Deus para essa menina. Isso é uma guerra. É uma guerra espiritual. É isso que Paulo está falando. Orar por alguém é entrar numa guerra. Só que quando você for entrar na guerra, pense no seguinte, cada situação, cada contexto que você vai vestido de uma determinada forma. Eu vou no casamento. Eu vou ser padrinho de casamento. Eu vou usar minha bermuda florida e minha camisa de correr no Parcão de Campo Bom. É assim que você vai vestido? Não é, porque você vai num casamento. Da mesma forma, se você vai entrar numa guerra, você tem que ir preparado para esta guerra. E é isso que Paulo fala sobre a armadura de Deus. Então, tudo que Paulo fala sobre a armadura de Deus, entre os versos 13 a 17, ele está dizendo como que você tem que entrar na guerra. O que você precisa para lutar nesta guerra. E eu disse que lutar é o que mesmo? Lutar é orar. Ou seja, para você orar, para você buscar a Deus, para você lutar nessa guerra, na oração tem coisas que você precisa levar para a oração. Ou seja, assim como você não pode chegar como padrinho de casamento com seu chinelo havaianas e seu short florido, você não pode chegar na oração sem essa armadura. Sem essa armadura não faz sentido você entrar nessa guerra, porque você vai perder. Você vai se machucar. É igual a polícia, né? A polícia vai lá, vai fazer o quê? Vamos lá prender aquele criminoso. Nós vamos prender com a minha arminha de brinquedo. A polícia vai prender alguém? Chegar de arminha de brinquedo? Não, ele precisa do equipamento. Da mesma forma, vocês precisam entender que para orar, tem que levar essa armadura. Vamos ver aqui que armadura é essa. No verso 14. Do verso 14 ao 17, ele fala: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Depois ele vai falar: vestida a couraça da justiça. E calçado aos pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, eu vou listar as coisas que ele fala aqui. O que você tem que levar na oração? Verso 14
Vocês vão repetir comigo. A verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus. São as coisas que você tem que entrar na oração para adotar. Então vamos falar sobre cada uma dessas coisas. Verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Primeira coisa aqui que você tem que empreender para vencer essa guerra em oração é que você, para orar, tem que orar com sinceridade, cingindo os lombos com a verdade. Você sabe que tem pessoas que elas acham que Deus é um ser humano qualquer. Elas vão falar com Deus, elas acham que Deus é qualquer um. Elas acham que elas falam com as pessoas, elas podem falar sem sinceridade, sendo falsas. O ser humano é assim, fala com você falso. Elas acham que eu vou falar com Deus, que pode ser a mesma coisa. Que vão enganar a Deus. Tem um monte de pessoa que vai só ora mentindo. Porque não é sincero. Então, cingir os lombos com a verdade quer dizer, quando você for falar com Deus, seja sincero, seja verdadeiro. Deus não se deixa enganar. Fale com Deus com transparência. Então, se você tem um problema, fale daquele problema como realmente é. Se você tem um pecado, não fica floreando, não. Você consegue dar desculpas para o homem. Deus não aceita desculpas nossas, nem tem motivo de dar. Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Como é que as pessoas acham que elas vão enganar Deus? É porque às vezes as pessoas estão tão enterradas na mentira, estão tão mergulhadas na mentira, que até com Deus elas acham que vão mentir também. Então a primeira coisa é, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Meus irmãos, as melhores orações são as que nós mais reconhecemos as nossas limitações com Deus. Aprenda a se abrir com Deus. Aprenda a falar com Deus se abrindo. Deus, eu tenho aquele problema lá, eu não consigo resolver. Você está com vontade de fazer alguma coisa errada, em vez de você ir fazer, vai falar com Deus. Deus, eu estou com vontade de fazer aquilo errado. Me ajude a fazer o certo. Eu estou com vontade. Estou com vontade de socar a cara daquela pessoa. Fala com Deus isso. O que você está sentindo? O que você está sentindo? Deus quer ouvir a verdade. Quer dizer que ele vai falar para você isso aí, vai lá e mata? Não. É o contrário, ele vai te dar uma saída, ele vai perceber a tua sinceridade buscando ajuda nele. Ele vai te dar a saída. Ele não vai falar assim, é isso aí, vai lá, mas ele vai te dar uma saída, ele vai mudar o seu coração, ele vai ajudar você a perceber como lidar com a situação. Agora, se você chega para Deus e fala assim, ó, não, Deus, tá tudo muito bem, eu estou muito bem aqui, estou super tranquilo. Você está pedindo ajuda a Deus? Você não está pedindo ajuda, você não está sendo verdadeiro, você não está sendo transparente. Você está querendo estrangular aquela pessoa. Aí você fala, Deus, eu sou muito pacífico. Aprendam a ser verdadeiros com Deus. Sabe por que às vezes a gente não é verdadeiro com Deus? Porque a gente se esquece daquela palavra de Jesus. Jesus disse assim, eu não vim salvar os sãos, eu vim salvar os doentes. Vamos pensar nessa frase de Jesus, lá nos Evangelhos, Mateus 9. Imagina que você chega no médico e você está cheio de dor, cheio de coisa, sentindo coisa estranha. Aí você fala assim com o médico, médico, eu vim aqui porque estou muito bem, estou me sentindo muito bem e está tudo normal. Aí você só fica dizendo quanto que você está bem. O médico vai falar, então o que você vai fazer aqui? Para o médico poder te ajudar, o que você tem que fazer? Você tem que falar qual é o seu problema. Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Não é assim que o médico
físico, do corpo físico. É assim que tem que ser com Deus. Crie o hábito de falar de fato os seus problemas com Deus, os seus desafios. O que Jesus disse no Sermão do Monte? Vai para o teu quarto, fecha a porta e converse com seu Pai Celestial, porque seu Pai Celestial vai te ouvir e vai te recompensar. Jesus disse que ele veio para os doentes. Se você falar que não tem problema nenhum, o que ele vai fazer? Ele perguntou, por aqueles que não reconhecem que são doentes, que precisam de ajuda. Isso é orgulho espiritual. E às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente quer ser orgulhoso até com Deus. Até com Deus a gente quer manter uma pose. Meus irmãos, cingindo os vossos lombos com a verdade. Vamos continuar, verso 14. Depois ele fala assim, então a primeira coisa que você tem que levar para a oração é a verdade. Se está bem, está bem. Se está mal, está mal. Segunda coisa. E vestida a couraça da justiça. Vamos falar sobre justiça. Meus irmãos, quantas vezes na Bíblia Deus repete que ele odeia injustiça? Isso é dito por Deus de muitas maneiras na Bíblia. Que ele odeia injustiça. Vocês lembram lá no Pentateuco, no Êxodo, que Deus destruiu o Egito inteiro. Por que Deus mandou as pragas contra o Egito? Porque o Egito era injusto. Porque eles escravizavam os israelitas e Deus falava, liberta eles, eles não queriam libertar. Liberta, não vamos libertar. Então Deus falou, vocês não vão libertar? Então vou mandar as pragas. Porque Deus é justo. Então você não pode levantar as suas mãos para orar a Deus se você não for justo. Se você não tiver um desejo de justiça. Se você não tiver um desejo de ser justo com o seu próximo. Se você não tiver um desejo de agir com justiça com os seus irmãos, com aqueles que te cercam. Uma das coisas que você vai levar é a couraça da justiça. Eu quero que vocês abram no profeta Isaías. Ele tem algo muito importante a nos ensinar sobre isso. Isaías 1. Isaías 1. Olha só uma coisa muito séria que o profeta Isaías vai falar. Isaías 1, verso 15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei. Para aí. Então, Isaías está falando, vocês podem orar mais, mas vocês vão orar mais e eu não vou ouvir. Isso é duro. Deus está falando, vocês podem multiplicar as suas orações, mas eu não vou ouvir suas orações. Eu não quero ouvir suas orações. Por que Deus não quer ouvir as orações deles? Olha só a continuação, final do verso 15. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Suas mãos estão cheias de sangue, cheias de injustiça. Como é que uma pessoa vai ter a mão suja de sangue e querer ser ouvida por Deus? Deus requer que na oração nós sejamos justos. Vamos continuar? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal.
Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Deus está falando, ajude o oprimido, comece a fazer coisas boas. Começa a fazer o bem, começa a fazer a justiça. Você vê alguém sendo oprimido, ajude essa pessoa. Aí eu vou te ouvir. Agora, suas mãos estão cheias de sangue, eu odeio suas orações. E aí, voltando lá em Efésios 6, eu quero enfatizar um ponto importante com vocês. Efésios capítulo 6. Onde a gente estava antes. Verso 14. Preste atenção. Vocês perceberam que essas coisas aí no capítulo 14 são coisas que você não tem como fazer no momento que você está orando. Preste atenção que isso é muito importante. São coisas que têm a ver com o seu estilo de vida. Então, quando ele fala vestido a couraça da justiça, se você é justo ou você não é justo, se você é justo com as pessoas, se você faz maldade, isso tem a ver com o seu dia a dia. Como que você trata as pessoas, como que você trata os seus familiares no dia a dia. Então aqui nós vemos que existe uma relação entre o momento que você ora e como que você leva a sua vida nos outros dias da semana. Então não tem como você levar a vida de um jeito no dia a dia e depois quando o negócio aperta, agora eu vou orar para Deus. Agora eu vou pedir a Deus. Agora eu quero que Deus me socorra. Mas quando tinha alguém precisando ser socorrido, quando tinha alguém oprimido, você se preocupou com essas pessoas ou você estava fazendo maldade contra elas? Por que Deus vai te ouvir se você não ouve as outras pessoas? Por que Deus vai te ouvir se sua mão está suja de maldades? Então você vê que tem uma relação entre o momento da oração e como você leva a sua vida quando você não está orando. No momento que você está orando, você pode falar um monte de coisa bonita. Você fala um monte de coisas, frases bonitas. Mas no dia a dia, como é que você trata o seu próximo? Como é que você trata as pessoas que Deus coloca no seu caminho? É com justiça? Então, aprendam a ser justos, se você quer ser ouvidos por Deus. Meus irmãos, Deus é santo, Deus é puro. Deus não tem como compactuar com o mal. Deus não pode compactuar com a injustiça. Sejam justos. Então, está vendo que são várias coisas que você tem que ter quando você ora? Agora, se a sua semana é de injustiça, você não tem como levar isso na oração. Vamos continuar. Verso 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Evangelho da Paz. O que é o Evangelho? Vamos abrir em Romanos 1. Romanos capítulo 1. Versos 16. Romanos 1,16. É uma das passagens que nós temos que ter memorizado para lembrar o que é o Evangelho.
Porque não me envergonho, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então ele fala que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O brasileiro, ele tem um problema muito grande na parte espiritual, porque o brasileiro ele mistura muitas coisas. Mistura um monte de coisa. Deixa eu falar sobre essa palavra crer aqui. Quando a Bíblia fala sobre crer, quando a Bíblia fala sobre fé, não é crer e não é fé em qualquer coisa. Tem gente que fala assim, eu tenho muita fé e eu ando com um objeto aqui e eu tenho fé que esse objeto vai me proteger. O negócio é o seguinte, quando a Bíblia fala em fé, ela fala fé em Deus, ela fala em fé em Cristo. Então você vê aqui, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Então, crer não é crer em qualquer coisa. Crer é crer em Cristo. O Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho no grego, que é a língua original que o Novo Testamento foi escrito, significa boas notícias, boas novas. Então é crer nas boas novas de Cristo. É crer na mensagem de Cristo. É crer naquilo que Cristo ensinou. Abra em João capítulo 3, para a gente ver isso. João 3,16. João 3,16. Vamos ler todo mundo junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, para que todo aquele que nele crê. Nele crê. Quem é nele aí? Jesus, o Filho de Deus. Nós precisamos então levar para nossa oração a fé em Jesus. Não entre na oração dizendo que você acredita em todas as coisas. Tem uma vez eu estava conversando com uma pessoa e dizia assim, vou orar para todos os deuses que existem, vamos ver se algum vai me atender. Uma pessoa disse, vai orando para tudo, vai fazendo tudo. Não é assim. Porque aí não é fé. Fé é confiança. Se você está falando que vai fazer tudo para ver o que vai dar certo, então você não está confiando em nenhum. Você tem que confiar em um específico, que é Jesus Cristo. Confie, creia em Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem morreu e crê em mim, nunca morrerá. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, eu quero desafiar todos vocês aqui, aprenda a confiar em Cristo. Você está passando por qualquer tipo de tribulação que esteja, confie em Cristo. Ore por meio de Cristo. Clame por Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Muitas pessoas vão te decepcionar. Jesus nunca vai te decepcionar. O homem pode te decepcionar. Jesus não. Todos que confiaram em Jesus estão no céu agora, desfrutando da presença dele. Vamos voltar para Efésios 6, então. Então vocês já viram que vocês têm que entrar na oração com o quê? Com a verdade, com a justiça e com o evangelho da paz de Cristo. Mas o quê? Nós falamos aí, tomando
sobretudo o escudo da fé. Então a gente já viu que fé aí não é qualquer coisa. Eu tenho fé. Não, tem fé em Jesus. E quando você tem fé em Jesus, podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Ou seja, a ideia é que a fé é um escudo. E os dardos do maligno quer dizer que o maligno estão tentando te atacar. Estão tentando te destruir. Por meio de Jesus, por meio da fé em Jesus, você vai se defender. A ideia do escudo é uma ideia de defesa. E aí eu quero falar um pouco sobre essa ideia de defesa, tá? Porque não é um escudo literal. É um escudo espiritual. Como é que entra a relação entre a fé e se defender? Vamos pensar aí. O maligno, ele vai querendo colocar ideias na cabeça das pessoas. Vai trazendo confusão, vai colocando um papinho aqui, um papinho aquilo outro. Na súcia, né? Sua mulher não está te tratando muito bem, não. Vai procurar outra. Não, esse teu patrão, ele não está te pagando o preço justo, então você pode pegar um dinheiro extra aqui no caixa 2. Aí você vai, daqui a pouco você está roubando. Olha, você está muito triste, então para você apagar suas mágoas, você tem que comprar uma garrafa de 51 e ir tomando até esquecer. Até esquecer. Daqui a pouco tu está viciado. Daqui a pouco está usando droga. Tudo isso são ideias do maligno para te escravizar alguma coisa. Ele quer te destruir de alguma coisa. Ele quer te destruir de alguma forma. Então, como é que vai entrar a fé? A fé quer dizer que você confia em Jesus. E por confiar em Jesus, você acredita nas palavras de Jesus. E aí você não vai ceder a essas tentações. Você vai ter uma defesa contra essas tentações. Não, eu estou ouvindo. O diabo está tentando te convencer a roubar, de alguma forma ser desonesto com o dinheiro dos outros. Mas você crê em Jesus que você não precisa disso. Porque Jesus, ele pode te dar uma solução honesta. Em todas as áreas que vier o dardo, a sua fé é a sua confiança de que a maneira de Jesus é a forma correta. A maneira de Jesus de resolver problema, a maneira de Jesus de solucionar as coisas, eu vou saber que essa é a forma correta. Então, eu não vou precisar resolver, porque o mal ele vai te arrastando para as trevas. Ele quer que você se torne injusto. Ele quer que você se torne perverso. Ele quer que você seja escravizado por vícios. Como é que você se defende? Você acredita, você crê no ensino de Jesus, nas palavras de Jesus e tem confiança que Ele é maior. Que Ele é poderoso. Se a gente não tiver esse escudo aí, a gente vai dar ouvido a um monte de coisa. A gente vai dar ouvido a um monte de coisa. Então, o escudo da fé. A forma, você se defende pela fé. A ideia de escudo, você se defende. E última coisa aí, quer dizer, penúltima coisa, tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Capacete também é ideia de defesa. Você precisa ter a certeza de que você é salvo. Qual é a certeza que você tem de que quando você deixar esta vida, você vai para o céu? Abram em João capítulo 14, verso 6. Vamos ler os 5 e 6. João 14, 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber do caminho? Disse-lhe Jesus:
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você vê aí que há um único caminho para Deus. Há um único caminho para o céu. Há um único caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Então, para você saber se você é salvo, você precisa saber se você está com Cristo, se você segue o caminho de Cristo. Se você não segue o caminho de Cristo, eu te pergunto, por que não? O que você encontrou neste mundo melhor do que Cristo? O que você encontrou melhor do que Jesus de Nazaré? Para não entrar por esse caminho, não há. Há um único caminho de salvação, não se deixe enganar. Não há muitos salvadores, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Confiar em Jesus. Ele é o único caminho. Vamos voltar para Efésios 6. Efésios 6. Essa página está meio grudada aqui. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito aí é o Espírito Santo, e a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada tem a ideia de ataque, né? Não é na defensiva aí, está falando do ataque. Então, ele está dizendo que na oração, você ataca o reino das trevas por meio da palavra de Deus. E a palavra de Deus é aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, vocês têm que entender o seguinte. Só existe uma Bíblia. Só existe uma palavra de Deus. Não é cada igreja tem a sua própria Bíblia. A Bíblia é a mesma. A Bíblia é a mesma. O Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos de Cristo. Não é cada um escrevendo a sua Bíblia. Foi escrito pelos apóstolos de Cristo. E como que a gente ataca com a espada do Espírito na oração? Vou explicar para vocês agora. Isso aqui é muito importante para vocês aprenderem a atacar em oração. Vamos dizer que vocês estão passando por um problema. Vamos dizer que vocês estão passando por uma situação difícil. Você está passando por uma situação muito difícil. Você tem que se perguntar, o que o ensino de Jesus diz sobre isso daqui? Sobre essa situação. Tem alguém sendo injustiçado, tem alguém sofrendo alguma coisa, tem alguém passando por uma situação, seja qual for a situação, você tem que pensar, em primeiro lugar, não é o que eu acho sobre isso. Em primeiro lugar, é o que Deus acha, pensa. Deus não acha, Deus determina. Porque se foi o que Deus determinou, quem somos nós com o nosso achismo diferente? Então, por exemplo, no 6º mandamento, não matarás, nós aprendemos que temos que valorizar a vida humana. No 7º mandamento, não adulterarás, nós aprendemos que temos que valorizar o casamento. No 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, nós aprendemos que nós devemos honrar a família, a estrutura familiar. Então, se tem uma situação acontecendo, você deve orar e falar com Deus sobre essa situação embasado no ensino de Jesus. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que você está passando por um problema no seu casamento, um conflito muito grande no seu casamento. O que é o ensino de Jesus? Que você deve se esforçar. Quando você casou com aquela pessoa, você não amava aquela pessoa? Aí você vai orar para Jesus, você vai orar e vai falar assim,
Meu Deus, Jesus Cristo me ensinou, se você for homem, você pode orar assim. Jesus Cristo me ensinou, em Efésios, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Me ensina, Jesus, a amar a minha esposa. Você está orando assim, você está orando de acordo com o ensino de Jesus, porque Jesus te ensinou a amar a sua esposa. Jesus ensinou que as esposas devem amar os seus maridos. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 ou 2. É um desses dois capítulos. Então, ore a Deus dizendo: Deus, me ajude a amar meu marido, como ensina a tua palavra. Me ajude, o que eu preciso aprender, o que eu estou fazendo de errado, o que eu preciso consertar. Tudo você vai orar se pautando pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você fizer isso, quando você se humilhar diante de Deus, falando: ó, na tua palavra, Senhor, tu ensinaste isso, me ajude a cumprir. Quando você tiver essa humildade, sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar jogando uma bomba atômica no reino do inimigo. Porque quem está perturbando aquela situação é o inimigo. E você está atacando com a espada aquela situação. Senhor, eu amo meu filho. Eu amo meu filho. Meu filho está doente. Senhor Jesus, eu amo minha esposa, eu amo meu pai, eu amo meu irmão, eu amo meu amigo. Ou então aconteceu uma tragédia. O que você vai pautar, se pautar, para você lidar com a tristeza que você está sentindo naquela tragédia? Porque muitas vezes o inimigo ele vai usar aquela tragédia, aquela tristeza, para te corroer, para te destruir por dentro, para você ser vencido pela amargura. Daqui a pouco você está depressivo, está desesperado. Quem é que quer você triste assim? Quem é que quer você desesperado, em depressão, acabado? Quem é? É Deus? Como é que você ataca o adversário, o reino, apelando para as promessas de Deus na palavra? Senhor, eu passei por aquela tragédia, eu passei por aquela tristeza, mas a tua palavra diz, como a gente cantou aqui no Salmo agora há pouco, que eu devo buscar esperança em Deus. E se eu buscar esperança em Deus, Ele vai me ajudar a entender muitas coisas que eu não vou me sucumbir. Aí você está atacando o reino do inimigo. Agora, se você se permitir que aqueles pensamentos criem raízes na tua cabeça, daqui a pouco você está destruído. Você precisa atacar com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus ensina sobre aquela situação? Para mim é uma coisa muito importante, sempre que aqui na igreja a gente tem vários problemas que as pessoas enfrentam, às vezes menores, às vezes problema muito grande, mas eu sempre procuro incentivar a pessoa a pensar sobre aquilo dentro da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Se você pensar de outra forma, você vai perder a batalha. Você tem que aprender a se consolar com a palavra de Deus. E às vezes é muito difícil. Já viram quantos salmos falam sobre situações de tristeza? Por que Deus botou isso daí? Para te consolar. Para te consolar. Para que você, naquela grande tragédia, olha só isso daqui, ó. Olha só o Salmo 42, a gente cantou aqui. Minhas lágrimas de dia e de noite. O que é uma situação que a pessoa está de dia e de noite chorando? É uma tragédia muito grande. Por que Deus colocou esse salmo aqui? Para você aprender a se consolar nele. No Senhor nutre esperança. Isso aqui é uma espada, uma espada. Eu não sabia que esse salmo aqui era espada, olhei aqui, não vi espada. É uma espada para você contra-atacar.
para você atacar o reino das trevas e aprender a ter esperança em Deus. Então aqui, meus irmãos, nós vimos que existe uma guerra. Vocês têm que entender que vocês estão no meio de uma guerra. Quando você entender que está no meio de uma guerra, você vai aprender a orar. Você vai aprender que você precisa dessa armadura. Você vai aprender que tem dardos. Dardos do inimigo que voam. O que você vai fazer? Você vai deixar ser atingido? Ou você vai pegar teu escudo, tua espada, você vai contra-atacar? Então, o que a gente tem que levar em oração para finalizar? Vamos recapitular? Eu vou falar, a gente vai repetir junto, então. A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus. Leve essas armaduras para a oração. Você vai vencer essa guerra. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Na semana que vem, nós vamos falar sobre os versos 18 a 20. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos, porque tu nos ensina a vencer a guerra. Tantas vezes, Senhor, é difícil. Tantas vezes é doloroso. Tantas vezes, Senhor, nós não sabemos como nós vamos nos defender. Mas nós temos vitória pela fé em Jesus Cristo. Pela fé, Senhor, nós cremos que podemos vencer. Nos ajude, Senhor, a lutar em oração. A se apropriar de cada uma, Senhor, cada elemento dessa armadura. Para que não sejamos vencidos. No nome de Cristo eu oro. Amém.